E o Sindicato Rural de Paranaíba convida os produtores rurais sobre alguns programas gratuitos que vão ser oferecidos no mês de novembro. Um deles é o ATEG Leite, que é assistência técnica e gerencial para produtores de leites com vagas limitadas. E também convoca para uma reunião que vai acontecer no mês de novembro, no dia 11, para aqueles produtores que foram afetados com problemas na rede elétrica na zona rural. Seja falta de energia, você perdeu aí produtos, né, que você, da sua propriedade rural, enfim, a sua propriedade teve um incêndio, foi afetado aí com incêndio na época da seca, devido também à rede elétrica de energia, você deve participar dessa reunião que acontece no dia 11 e o Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, é quem traz as informações. Rita, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Thalita, a gente sabe o quanto foi difícil esses últimos 6 meses, a questão da seca, a maior da história na nossa região, e muitos produtores rurais, inclusive, foram vítimas de incêndio em suas propriedades. E agora, com a chegada das chuvas, esses produtores que foram vítimas de incêndio, o que fazer? Com essa intenção, a FamaSul e o Senar oferecem esse programa, que na verdade é uma visita de orientação ao produtor rural sobre o que fazer, qual investimento fazer, como retomar sua atividade e inclusive colaboração de relatórios que podem auxiliar esse produtor rural a pleitear, se possível for, alguma prorrogação de financiamento, alongamento de financiamento, caso ele tenha e caso seja possível. Esse programa ele vai funcionar na base da solicitação. Então, se você é produtor rural, independente de ser sócio do sindicato ou não, foi vítima de incêndio, precisa dessa orientação nesse momento, entre em contato com o sindicato, 3668-1017, 981420849, e agende a sua visita que o técnico vai vir para te orientar nesse momento difícil. E outro programa também é o ATEG Leite, né? Assistência para os produtores rurais voltados aí à produção de leite. Tem vaga disponível ainda? Qual produtor que pode participar? O pequeno, médio, grande? Bom, a ATEG Leite é um programa que ele tem 2 anos de duração, são visitas mensais, totalmente gratuito, onde ele vai orientar assistência técnica e gerencial na parte nutricional, reprodutiva inclusive, independente do tamanho, como você perguntou. São 15 vagas, aonde a gente está anunciando um programa para que os produtores interessados entrem em contato também no sindicato, 3668-1017, 981420849. O sócio tem a preferência, mas não tem a exclusividade. Na hora que a gente conseguir a quantidade de produtores, a gente faz a primeira reunião de mobilização para iniciar a assistência técnica. Esse programa é muito bom, vários produtores utilizam esse programa aqui no município. Essa, inclusive, vai ser a nossa 3ª turma desse programa rodando no município. Então, se você atua na atividade leiteira, está precisando de orientação, de assistência técnica, de maneira totalmente gratuita, essa é a sua oportunidade. Para esse programa, o produtor tem algum custo? Totalmente gratuito. Na verdade, a gente fala gratuito, mas é o Senar devolvendo para o produtor rural aquilo que ele paga quando ele comercializa a sua produção. Então, não tem custo nenhum mais embutido. Queria que você fizesse um alerta também para os produtores com relação à declaração do rebanho, né? Qual que é o prazo final? Bom, o produtor rural estava acostumado. Mês de maio, mês de novembro, a gente vacinava de aftosa. Aí, quando a gente vacinava, a gente pegava notação do curral, pegava a nota da vacina e ia para o escritório para dar entrada na vacina, que a gente falava. Essa entrada na vacina nada mais era que comprovar que você vacinou e fazer a atualização de rebanho. A partir do momento que você não tem mais a vacina de aftosa, a parte de escrituração, digamos assim, ela continua tendo que ser feita. Então, de 1º a 30 de novembro, o produtor rural ele é obrigado a fazer a atualização semestral de rebanho, onde ele vai ter a oportunidade de lançar nascimento, mortalidade, consumo, evolução diária e assim por diante. A gente não pode deixar de fazer isso, isso é um compromisso que a gente tem, tá? A gente tem que fazer essa parte. A parte mais difícil, que foi caminhar até ficar livre da aftosa, a gente já fez, e agora a parte contábil, sanitária, digamos assim, não é possível que a gente não vai dar conta de fazer. Vai alertar, inclusive, que durante esse período de 1º de novembro a 30 de novembro, só será autorizado a emissão de notas fiscais de GTAs, com exceção de abate, a partir do momento que o produtor fizer a sua atualização semestral de rebanho. Caso contrário, só sai nota para abate. Então fique atento ao prazo, vamos tentar fazer, vamos evitar dor de cabeça, evitar multa. A gente sabe que a Iagro, em outros momentos, no final desse prazo, ela acabou prorrogando um pouco,
Até o momento a informação que tem que vai ser de 1º a 30 de novembro. Vamos fazer a nossa parte. Lembrando, inclusive, também que as fêmeas bovinas não vacinadas de brucelose que constam na ficha do produtor rural nesse momento, o prazo para ele vacinar essas bezerras encerra no dia 30/12. Então a brucelose também é algo que a gente tem que prestar atenção, uma vacina que é obrigatória nas fêmeas e que a gente não pode deixar também de fazer a nossa parte. Assunto importante também aqui do Sindicato Rural foram as queimadas, né? O produtor rural sofreu muito na época da seca, várias propriedades que foram atingidas e muitas delas por conta de fios rompidos da rede elétrica. O Sindicato Rural tem tomado alguma atitude com relação a isso, embora a gente já esteja num período chuvoso? Na verdade, Thalita, a questão da Energisa é uma questão que nos incomoda há muito tempo. Quem tem acesso às redes sociais do sindicato, eu estou presidente desde 2020. A gente vem fazendo um trabalho junto à Energisa, tentando melhorar, mas parece que é enxugar gelo, sabe? Não dá conta, não sai do lugar. A gente esforça, parece que não muda nada. Diante desse cenário, há um tempo atrás a gente coletou várias assinaturas, demos entrada no Ministério Público, buscando uma melhoria. De início foi esse o caminho que a gente tentou. Tivemos reuniões, inclusive um diretor nosso participou de uma reunião junto com o então superintendente da Energisa em Campo Grande, virou presidente da Energisa, ficou de ser realizada uma reunião aqui em Campo Paranaíba, que essa reunião nunca ocorreu. A promotora responsável, que muito nos ajuda, também era a promotora eleitoral. A gente respeitou esse momento também da campanha, do período eleitoral, que é muito importante, né, até pela democracia. E acabado esse período eleitoral, a gente procurou a promotora novamente para dar andamento nessa questão. E assim sendo, a própria promotoria pediu, e aí eu peço aos produtores que prestem atenção, 11 de novembro, segunda-feira, às 19 horas, no recinto de leilões da Leilocim, será realizada uma reunião pública, Sindicato Rural, Ministério Público, que eu preciso que os produtores rurais, que estão cansados de reclamar, sem ter seus problemas de fornecimento de energia, manutenção de rede e outros tantos que a Energisa, que compareçam documentados. O que é documentados? Não adianta trazer reclamação para mim de boca. Eu preciso de foto, eu preciso de vídeo, eu preciso dos números de protocolo, eu preciso de uma cópia da conta de luz, mostrando o vínculo do produtor rural com aquele problema, com aquela unidade consumidora, com a quantidade de vezes que ele reclama, que ele não é atendido. Você mesmo mencionou a questão dos focos de incêndio. Eu falo assim, são vários os focos de incêndio supostamente causados, porque depende de comprovação. Mas existem fortes indícios de que vários focos de incêndio foram causados por estouro de banana, rompimento de cabo, faísca de rede, fio relando em vegetação que devia estar sido limpa, que não foi, e assim por diante. Chega, gente, não tem cabimento mais, nós estamos sofrendo demais, e aí a gente precisa que quem tem a responsabilidade de fazer a parte dela, que realmente faça, porque cobrar todo mês vem a conta e a gente paga por isso. Foram 6 meses aí de muita seca, onde a gente teve alguns focos de incêndio, como eu disse já, supostamente, mas com fortes indícios causados pela Energisa, e agora começa a chover, a gente começa a ter outro problema, que é a falta constante de energia na zona rural. Do dia 11 de outubro, quando foram as primeiras chuvas para cá, são pouco mais de 2 semanas, tem propriedade rural aí que já ficou sem energia 5, 6 dias, ou seja, metade do tempo. Não tem cabimento um negócio desse. Imagine você da zona urbana se você ficasse metade do seu tempo sem energia. Como que seria a tua qualidade de vida e como é que você tocaria o teu comércio? Então a gente precisa de mais respeito, que do jeito que tá não dá, mas a gente precisa que o produtor rural venha. Portanto, 11 de novembro, segunda-feira, 19 horas, no recinto de leilões da Leilocim, venha documentado. A gente precisa desses documentos para a gente auxiliar a promotoria, para embasar uma eventual ação civil pública contra a Energisa, para a gente buscar uma melhora real, efetiva, no fornecimento de energia na zona rural. Você tem uma base, talvez o primeiro número aí de produtores afetados com esse problema aqui em Paranaíba? Trita, é difícil falar porque o que acontece? Muitas das reclamações, e esse talvez seja o maior problema, são reclamações que as pessoas não oficializam essa reclamação. Ela liga numa emissora de rádio para reclamar, ela manda uma mensagem para você. Eu mesmo já teve produtor que pede auxílio pra gente, tô sem energia desde ontem, manda o protocolo, eu não fiz, aí não tem jeito, sabe? Então, tipo assim, é isso que a gente precisa, mas a quantidade é absurda. Por exemplo, nesse final de semana, no sábado, para ser mais específico, a gente tinha gente sem luz pelos grupos que eu estava acompanhando, a gente tinha gente sem luz na região da Marival, do Figueira, do Pé de Galinha, no Varjão Redondo, na região da Velhacaria, do Martelo também. Quer dizer, praticamente a zona rural quase inteira do município estava sem energia. Então, são inúmeros
inúmeros produtores rurais prejudicados. Só agradecer a oportunidade e não percam essa oportunidade. 11 de novembro, segunda-feira, 19 horas, na Leilocim. Venha, traga a sua documentação. É uma oportunidade que a gente está tendo de buscar a solução para um problema. O problema é para resolver, não é para aumentar, e a gente quer resolver os nossos.